por un gol, mas tenemos el juego en casa y tenemos que acreditar que es posible conseguir una victoria y clasificar, que es el gran objetivo que tenemos. Quando teve lá a ação entre amigos para contratar o Diego Aguirre, evidentemente que o amigo dele falou para ele: você vai chegar agora, você vai chegar agora para dirigir o São Paulo numa fase de mata-mata, de Campeonato Paulista, de Copa do Brasil e de Copa Sul-Americana. Quinta-feira que vem o São Paulo já tem o primeiro jogo da Sul-Americana fora de casa, Rosário Central, contra o Rosário, que é dificílimo. Então ele sabia disso. Quando ele chegou, ele já sabia que ia chegar no meio de um mata-mata. Mas você quer derrubar o... Eu não quero derrubar ninguém. Eu acho que é um grande erro ter trazido o Aguirre, já disse isso aqui algumas vezes. Por que ação entre amigos? Porque quem foi contratado ele foi o amigo dele. Foi lá na Libertadores. Porque ele está no projeto. Muito mais como amigo. Não, foi numa sala. É uma ação de amigos. São Paulo virou uma ação de amigos. Então, ele sabia que ia chegar dessa maneira no São Paulo. E outra coisa, já estava analisando o time há muito tempo. Agora, eu não consigo enxergar essa melhora tão grande no São Paulo com o Aguirre. Não é tão grande. Ele não consigo enxergar. Não consigo enxergar. Ninguém falou. Um pouco mais de futebol, mais garra, disposição. Eu não gosto de falar mais garra, mas tá mais vivo, um pouco mais... E mais, gente, 4, 5 jogos, jogando 4 domingo. Como é que vai treinar, melhorar? Todo mundo estreou. Por isso é futebol horrível, ninguém joga bem. Treinou uma semana agora. Não, ok, mas você estreou e jogando muito mal lá contra o São Caetano, mas estreou em quartas de final de Paulista, depois pega a semifinal clássico, já pega um jogo duríssimo. Mas ele sabia que ia ser assim, mal. Sim, mas ele não está falando. Ele está falando aí que chegou num momento complicado. Sim, mas é preciso avisar as pessoas. Se ele está pegando o São Paulo, é porque o São Paulo não estava bem. Ele já estava acompanhando. Sabia que ia chegar no mata-mata. E ontem o Prestes falou uma coisa aqui à noite, eu sou obrigado a concordar com ele. Eu acho que ele, Diego Aguirre, não sabia a maneira que o Fernando Diniz joga. Claro. Porque ontem, o São Paulo se ligou no jogo, depois estava 2-0. Aí é um grande erro, né? Não, se é que ele não sabia... Todo mundo conhece o Fernando Diniz e o modo como o Fernando Mas vem cá, o auxiliar dele, André Jardine, que é extremamente eu não acredito nisso capaz, ele sabia. Você pode fazer o seguinte, eu sei como ele joga, mas escalo mal ou dá errado a escalação. Isso é outra coisa. Ele sabia que teve jogo, né, Mauro? E outra coisa, Ricardinho... Cara, eu falei que teve. Que jogo que teve? Calma. E mais, só pra finalizar, tanto é que, você disse, ele teve uma semana de treino. Testou uma nova formação com 3 zagueiros que colocou e mudou o jogo no segundo tempo. Depois, você pode até falar que ele poderia ter começado, ok? É difícil, mas assim, começar um jogo e outra coisa, é fundamental reiterar que é esse momento. E outra coisa, não, ele já sabia que está difícil. Normalmente, quando o treinador assume um time, o time está num momento ruim, porque ainda mais no meio de temporada, porque alguma coisa aconteceu para o outro treinador sair, como foi o caso do Dorival Júnior. Ele está normal. Mas é sempre bom reiterar, ainda mais em momentos de tamanha intolerância e paciência dentro de campo e fora de campo, para você não ficar feito louco. Eu sou... Você sabe, eu vim de fora, estou há 11 anos, eu ressalto isso. E quem é que melhor recebeu o São Paulo? Tu, viu? É o seguinte, eu vi o São Paulo de 2007, quando eu cheguei aqui em julho, até o final do campeonato, o São Paulo ganhou vários jogos sem futebol brilhante. Mas ganhava, sabe aonde? Na competição, principalmente no Morumbi. Atropelava os adversários. Empurrava o adversário, na tática, empurrava os caras. Em 2008, quando o São Paulo ficou 11 pontos atrás do Grêmio, o São Paulo ganhou vários jogos no Morumbi, no final da partida. Em plano inclinado. Todo mundo ia pra área, combatia, empurrava todo mundo. 3 anos mesmo treinador. Ok. Escolheu as contratações, mas Murilo, se perdeu isso. O São Paulo perdeu isso aí. O São Paulo não tem mais competitividade. O São Paulo toma um gol, fica todo mundo assim, ó. Tá certo. De novo, sabe? Demora pra reagir. Falta pra mim mais espírito de competição. São Paulo se acomodou demais nos últimos anos. Com a raça. Então, mas a gente está falando no curtíssimo prazo. Agora. O time ano passado do São Paulo era um time raçudo. E olha a lástima que foi no Campeonato Brasileiro. O time se entregava em campo. Não, eu não achava. Não, ano passado não. Esse teve momentos terríveis. Aquele jogo contra a estreia do próprio Aguirre, a gente comentou aqui, foi uma das piores estreias que eu vi na minha vida. O time não tá nem aí com nada. Mas aos poucos vai mexendo. Agora ele já ainda está longe de ser o São Paulo que a gente conhece, respeita e admira. O São Paulo do Aguirre. O Aguirre diz o seguinte, ele vai arrumar o São Paulo da casinha pro ataque. Tá. Né?
Nisso já melhorou. Treinador melhorou aonde? Organizado. Organizado, sim, mas a defesa do São Paulo é uma peneira. Mas, Ricardinho, Bruno, o Rodrigo Caio não estava. O São Paulo jogou bem. Espaço aberto pra galera do Mais 90. Bota aí. Pode pôr na tela. Espaço aberto pra galera do Mais 90. Hashtag Mais 90 no Twitter. Cadê? João Castro. Então, isso que eu falo. Galera da mesa, vocês não acham que Rodrigo Caio é um jogador superestimado? Eu não acho. Eu gosto do Rodrigo Caio. Eu também gosto. Eu não levaria tantas vezes para a seleção brasileira. Eu não criticaria tantas vezes como ele tem sido criticado. Ontem ele merece a crítica. Nem 8 nem 80, né, Mauro? Como diria o Alberto. Ele é superestimado por alguns e superestimado por outros. Contra o Palmeiras é um exagero. Bola também, velho. Sim, ele tem feito alguns gols interessantes, ele salvou o time. Mas defensivamente assim. Qual jogos? Eu não acho que ele seja para tantas convocações, mas não acho que ele mereça tantas críticas. Jogadores ficam marcados, né? Ah, fulano de tal é derrotado. Fulano de tal é do time perdedor. Aí você pode fazer o que for. Eu acho Ele tinha que ter ido embora. Não, aí é que eu também acho. Ele sofre porque ele é o jogador mais identificado com o São Paulo hoje num período de derrotas. Mas ele vem mal há algum tempo também, Pretzel. Ele vem jogando mal, Pretzel. Ele vem jogando mal, cara. Ele vem jogando mal. O Alex lembrou um jogador que é fundamental na história do Palmeiras, foi o Jorginho Putinati, que jogou no Palmeiras de 79 até 87. Foi o maior jogador, pra mim, tecnicamente, do Palmeiras dos anos 80. O problema é que era uma fase zicada. Jogou na seleção brasileira quando jogava com Sócrates e com Zico, só que ficou essa fama de pé frio e ficou tanta que ele mesmo, no último ano, achou: eu sou pé frio, eu vou sair, também por isso que quase saiu. se matou. Olha aqui, o Rodrigo Caio mereceria um banco de reservas? Não? Sim! Se tivesse alternativas melhores, que eu acho que não tem. O Bruno Alves, quando jogou bem. O Bruno foi melhor que o Bruno. 3 jogos. Mas o Rodrigo Caio nós estamos vendo. O Rodrigo Caio chegou da seleção, podia um nível legal. Só machuca, hein, Mauro? Impressionante. A questão é, o Rodrigo Caio é um bom jogador. Tanto é que foi para a seleção brasileira de uma maneira errada. Você tem que recuperar ele de alguma maneira. Talvez essa mudança de estratégia para jogar com 3 zagueiros possa ajudar a recuperá-lo. O Militão rende muito mais na zaga como primeiro volante do que na lateral direita. O Regis ontem entrou. Talvez seja interessante, quem sabe, recuperar o Rodrigo Caio com 3 zagueiros. Eu acho que é um caminho. Porque você tem zagueiros que podem marcar com velocidade, como o Arboleda, o próprio Militão pode fazer esse lado direito como zagueiro, para botar o Regis como ala, como o Reinaldo. Alternativas tem. E você põe o Rodrigo Caio eventualmente como zagueiro de sobra, para ele poder sair, porque ele tem um passe qualificado. Quando ele treinou com 3 zagueiros, o da sobra não foi o Rodrigo Caio. Foi o Bruno Alves. Foi o Arboleda. Não, Bruno Alves. Não. No treinamento. Segunda-feira. Que ontem foi o Hoje, o lugar do Rodrigo Caio no São Paulo é no banco de reservas. Eu não sei a opinião de vocês, mas pra mim tá entregue. Esse mata-mata contra o Atlético já foi. Você acha que vai dar o Furacão? Ganha de novo aqui no Morumbi. A diferença é que ainda acho que o Furacão tem mais chances, mas eu, como sou muito ousado em palpite, 51-49 pro Furacão. O São Paulo tem que comemorar o 2x1. Eu gosto do O São Paulo tem que comemorar o 2x1. Eu também acho. Claro, foi ótimo. O goleiro Santos do Atlético gosta de uma emoção, hein? Ele espalmou várias bolas pra dentro da área. E o Sidão saindo com os pés? Mas aí nós já conhecemos, né? Aí nós aprendeu com o Fernando Diniz. Ontem ele deu entregada que o Nicão perdeu um gol que não pode perder no mata-mata. O Nicão nós conhecemos também na ponte, né? Principalmente, é isso aí. O Ter Stegen entregou ontem, meu bola não entrou. O Nicão é isso aí. Fechou? A gente está falando do jogo de ontem. O Atlético Paranaense criou várias oportunidades, poderia ter ampliado essa vantagem, mas o São Paulo também criou. E o Nenê, que é o cara que está sendo utilizado como o homem da armação, ali jogou bem, centralizado, jogou bem. O Nenê quase evitou a derrota do São Paulo, hein? Mas por pouco, Nenê. Poxa, eu vi ela entrando no gol ali, encostou, bateu no jogador deles e saiu. Né? Fiquei puto, né? Pra não falar. Não pode falar isso, né? Mas é a realidade. Mas fazer o quê? Faz parte e a gente tem que estar com a cabeça boa. Saber que foi o primeiro tempo, falta agora o segundo tempo e temos que ir com tudo para conquistar essa classificação. A gente está evoluindo aos poucos, o time está com uma outra postura, acho que isso é o primordial. A nossa intensidade, a nossa determinação e vontade de melhorar cada jogo, de estar unido, de querer ganhar mesmo, mostrar isso. E isso a gente está fazendo. Agora, claro, tem alguns aspectos que a gente tem que melhorar, concordo com o Diego. Tem que estar focado os 90 minutos para não... que hoje um errozinho nosso a gente está custando caro, como custou no outro jogo e hoje também.
Cara, essa nova sala de imprensa lá da Zona Mista do São Paulo, que é belíssima, num projeto que o Juca Pacheco, assessor de imprensa com o Felipe Espino, os caras sempre sonharam com isso, acho maravilhosa. E tem lá um lema quando eu entro, né? Camisa que enverga varal. Isso é uma verdade, mas não dá só para viver disso. O São Paulo hoje vive de comemoração de não ter caído para a segunda divisão. São Paulo vive do quase empate. A gente quase empatou. E de melhorar os poucos. O chute passou perto, a gente quase empatou. O São Paulo vive disso hoje, de comemorar, sabe? Coisas, de comemorar coisas pequeníssimas. A gente tá ouvindo o jogador do São Paulo falar a mesma coisa há um ano. Cacete, o time tá melhorando, melhora! Esse time precisa voltar. Esse time precisa voltar a rugir dentro do Morumbi, a lotar o estádio. Então leva o Leão. Mas fazer a torcida vir junto. A torcida vai junto, mas o time A torcida ajudou demais no ano passado pra Mas o time não compensa, cara. Isso. O que tá faltando? Não tem entrega. Mas a postura do São Paulo precisa mudar? Por exemplo, precisa ser mais ofensiva? Muito. Não. Sim ou não? Não, pera um pouquinho. Não tem material humano. O Alex, você perguntou o quê? A postura do São Paulo precisa ser mais ofensiva? Com o treinador que trouxe, não vai ser. Mas e o material humano? Mas acho até que precisa, mas não com a Aguirre. Não era a característica dele, cara. Organizar um pouco mais a casinha lá, porque ontem, por exemplo, e aí volta a questão, mais do que tática, você não espera de um zagueiro do nível do Rodrigo Caio, da experiência do Rodrigo Caio, a falha que ele teve no primeiro gol. Então, aí que tá, além da questão tática, anímica e tal, tem alguns erros individuais que são extremamente lentos, né, cara? E quando jogam o Nenê, Petros e o Chilei juntos no meio campo, mesmo Cueva, eles são muito lentos. O futebol é muito mais dinâmico. E o Valdívia tá fazendo falta. Muita falta. Muita falta. Aí só caminhou desses três no meio campo, Petros, Jusilei e Lisiero. Um tem que ficar fora. O Petros tem que dançar. Hoje até o Lisiero, que tem jogado e pode jogar em Lisiero. Ele dá muito mais sustentação ali atrás e o Lisiero tem que jogar. Eu já vi vários times com vários amigos da bola no meio de campo, caras que tratam demais a bola, que sabem jogar, passem tudo. Mas o time não rola. Aí é que tá, o time não rola, sabe por quê? Porque não tem velocidade. Quando pega a bola, tu passa o pé por cima da bola, mas não acontece nada, porque tu não tem infiltração, tu não tem chegada. Tu não tem chegada. É bacana pra jogar bola, cara. Jogar futebol no nível de competição hoje, cada vez mais físico, não tão São Paulo não consegue machucar o adversário. Tanto é que quando o Hudson entra, o São Paulo muda um pouco. Pra mim, o Hudson é um jogador inferior a esses que eu citei. Sim, tecnicamente Mas ele dá essa velocidade maior, dá uma saída maior. O São Paulo vai perder dois jogadores, que é o Cueva e o Rodrigo Caio, que devem ser vendidos na Copa. O São Paulo precisa fazer esse giro. O Rodrigo Caio, pelo jeito, não vai falar, não, eu não quero ir de novo. Agora ele aprendeu. Você acha que ele vai à Copa do Mundo? Mas também... Eu acho que ele tem chance ainda. Acho que o Cuca... Se levar... Acho que não vai. Se o Tite levar o Rodrigo Caio, é uma das maiores vergonhas de convocação pra Copa do Mundo. O Tite não costuma vergonhar os caras, Ricardo. Não, mas ele tem o Jeromel agora, cara. Sim. Ele não pode deixar o Jeromel fora. Tem dúvida ainda. Não tem dúvida. O Jeromel, tem Gemerson, tem outros nomes. Não pode. Informação sobre zagueiro da seleção. Francisco Noveleto Neto, informação mesmo, pode tocar trilha. Francisco Noveleto Neto é o presidente da Federação Gaúcha de Futebol. Ele que chefiou a delegação agora nos Jogos de Berlim. Qual foi o primeiro? Berlim e... Rússia. Berlim. Moscou e Berlim. Ele que chefiou. E ele passou para o José... Ô, Zé Aldo, estou dando crédito para ti. José Aldo Pinheiro, nosso colega da Rádio Guaíba, ele passou para o Zé Aldo. Grande Aldo. Jeromel e Cássio vão à Copa do Mundo. Que o Marcelo Groi não... Porque o debate lá em torno do Grêmio, se o Marcelo Groi vai ou não vai. Que o Groi não vai. Que vai o Cássio e que vai o Jeromel. Essa é informação importante, hein? Informação importante trazida. Estou dando crédito pro meu colega José Aldo Pinheiro. Uma certa e uma errada dele. A certa é levar o Jeromel e a errada é levar o Cássio. É errado, Cássio? É errado. Pelo menos discutir, mas errado não. É questão de gol. Mas é homem de confiança dele. É um grande goleiro, vencedor. Tem muito goleiro nota 7 no Brasil. É um bom goleiro que pode ir pra Cássio, Groi, Jailson, Vanderlei. Isso, agora você falou a verdade. Jailson, você tem nota 7. Você tem um 8,5 que eu acho, você tem um 9,5 que eu acho. Tá, mas eu não sou obrigado a concordar. Mas você tem que aceitar. Eu não sou obrigado a concordar. Não é erro. Tá bom. Pra mim é. Você vai ter que concordar com uma coisa. Rodrigo Caio? O telespectador tem prioridade. É verdade. Espaço aberto pra galera do Mais 90. Bota aí. Hashtag Mais 90 bombando no Twitter. Igor Ramos. Ele marcou você, Pretzel. Obrigado, Igor. Mas Pretzel é amigos da mesa. Porque o Aguirre insiste em escalar o Petros ao lado do Jusilei e não dá chance pro Hudson, sendo que já se sabe que os dois juntos não funcionam. É interessante o que o Igor pergunta, só que o Hudson, para mim, por exemplo, ele também é volante e ele tem menos habilidade que o Petros, eu acho. Sim. O Hudson mudou um pouco a característica de chegar um pouco mais à frente quando jogou no Cruzeiro, onde ele fez uns 5 ou 6 gols lá. Decisivo, São Paulo, inclusive. Exatamente. Viu? Contra o São Paulo. Agora,
nesse time do São Paulo, eu acho que precisa de mais velocista. Eu não quero o Usain Bolt lá no ataque, não é isso que eu quero. Mas eu quero caras que consigam entrar na área, que cheguem para conclusão. O São Paulo tem muito pouco. Eu te dou alguns nomes, quer? O São Paulo tem pouco isso aí. Brenner. Paulo Boia. Paulinho. Paulo Boia. O Brenner virou a quarta opção. Hoje eu não entendo por que também. Cara, esse Paulinho é driblador. É cara que quebra a linha. Ele é um jogador de risco, né? Uma outra coisa que não pode acontecer no São Paulo é o São Paulo falar em contratação de Luiz Fabiano. Isso é uma brincadeira de mau gosto. Isso é uma brincadeira de mau gosto. São Paulo acabou de contratar um uruguaio aí, que eu não sei nem o nome dele aí. Gonçalo Carneiro. Isso aí. O São Paulo tem o Diego Souza para fazer essa função. Não vai fazer mais. O São Paulo tem o Brenner para fazer essa função. O São Paulo tem o Trellis para fazer essa função. E aí os caras vão contratar. Os caras vão contratar Luiz Fabiano. Não, Luiz Fabiano caberia em outros grandes ainda brasileiros. Mauro, com todo respeito ao Luiz Fabiano. Luiz Fabiano não consegue jogar mais bola. Nem no Vasco ele coube mais. Então, eu lamentavelmente acho que está com dificuldade. Então, o São Paulo não pode ter o Luiz Fabiano a sua salvação. Já errou trazendo o nome de Pedro São Paulo com o Diego Souza. Não pode cometer mais esse equívoco. Murilão, aqui está o fã do Luiz Fabiano. Eu apostei até com o Ricardo e com o Gustavo aqui que o Luiz Fabiano faria 14 gols no Brasileiro. Não fez porque se machucou também, ficou fora a temporada inteira. Agora, ele vai escolher onde ele quer jogar. Sabe por quê? Não tem centroavante no Brasil hoje, mano. Ele vai escolher onde ele quer jogar. Ele vai escolher onde ele quer jogar. Bom, vamos ver o que vai acontecer, porque o Luiz Fabiano ainda... O time do Corinthians faria 10 gols brincando. O Luiz Fabiano ainda não tem condições de jogo. Então, quando tiver, a gente vai discutir de novo, claro. Esse assunto vai voltar aqui, como o Ricardo gosta, a baila, mais 90. Que hora que vai ser? 9 da noite o baile? Exato, Francisco Petrônio. Olha aqui. Nossa, é velho. Nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos voltar a falar do derby da final do Campeonato Paulista. O Palmeiras teve um herói no jogo de ida, que eu adoro. Miguel Ángel Borja, ele fez o gol da vitória do Palmeiras. 1-0 pro Palmeiras. E a gente vai mostrar aqui um comparativo que o Mauro Betting pediu tanto pra gente fazer. A gente vai mostrar, então. Olha só, o ano passado do Borja, traçando um paralelo, né, com esse ano em relação ao seu aproveitamento. Esse ano, 13 jogos contra 43 no ano passado. Em 13, ele já marcou 9. Ano passado, em 43, ele fez 10. Agora, esse dado aqui é interessante. Ele precisa fazer 4 chutes pro gol para marcar 1. Ano passado, ele tinha que fazer quase 11 para marcar 1. A pontaria esse ano, mesmo os lances em que ele perde o gol, mas que a bola vai em direção ao gol, esse ano melhorou também. Um pouco mais da metade das tentativas acerta o gol. Ano passado, menos de 40%. E esse ano ele já desarmou 16 vezes em 13 jogos, contra 20 em 43. Então, os números apontam, evidentemente, que o aproveitamento do Borja melhorou demais, o que justifica a presença dele no ataque do Palmeiras. Eu ainda acho que tecnicamente ele é bizarro. Acho ele um jogador fora da curva. Acho que ele protagoniza lances que não condizem com o futebol de alto nível. Ele pisa na bola e cai, ele chuta com o bico da canela, porque canela não tem bico, ele corre errado, ele dá uma de Forrest Gump e corre atrás do outro cara até derrubar o cara. Ele tem umas maluquices. De direita, de esquerda, ele tem umas maluquices que não combinam com o futebol de alto nível. Só que ele faz gol. Só que ele tá fazendo gol, então não tem como sair. Eu tô impressionado com isso. O oportunista é o Ricardo, hein? Eu sempre falei isso aqui. Não, eu tô dizendo que o oportunista é o Ricardo. O momento do Borja... O momento do Borja tem que somar. Ele fez, em 56 jogos ele fez 19 gols pelo Palmeiras, somando os 2 anos. Qual é o centroavante que tem essa média hoje, esse número hoje? Aliás, infelizmente no Brasil... Mauro, segura. Segura. Footstats, que é um seríssimo mais sério do Brasil. Instituto de números aí do futebol. Nosso parceiro. O Footstats. A gente vai mostrar, é só para eu falar, Bruna? Mostrar? Olha só o que o Footstats está mostrando pra gente. Cristiano Ronaldo na Champions League. Um gol a cada 4,8 chutes. Um gol a cada 4,8 chutes o Cristiano Ronaldo na Champions. E o Borja, quanto mesmo? Não faço. Cadê o Borja? Essas contas do 4,3. O Borja precisa de menos chutes para fazer um gol do que o Cristiano Ronaldo. Só olha de cima ali. Ali em cima, na mesma arte, estava 9 jogos, 14 gols na Champions League. Eu só queria de novo insistir na minha tese. Eu sou um fã da análise numérica e o trabalho do Footstats é absolutamente brilhante. Contra fatos há argumentos.
Olha o filho, Ricardinho, contra fatos, argumentos. Então você pega esses fatos e faz análise, diferentemente do que faz o outro que sumiu ali. Interpretação dos números. Interpretação fundamental, aquela frase célebre do... Aquela frase célebre do ex-ministro Roberto Campos, que as estatísticas são como os biquínis, mostram muito, mas não é essencial. Exatamente. Então tudo você tem que fazer. Muito bem Você pode ir para lá e para cá, já diria o ex-ministro Rubens Cooper, ok. Assim, algumas coisas objetivas. O Borja tem jogado. Jogar não, tem feito mais gols. Jogar melhor é uma outra coisa, mas jogado bem. E é o artérreo do campeonato, ok. Fica bem na tela, hein? Menor artilharia. Olha como fica bonito na tela. Não fico, também não. Você está exagerando nos elogios. Então, assim, tem que analisar com muita calma. Mas evidentemente que o Borja está melhor, está. Evidente que eu também acho que você pode discutir muito aquilo que eu não lembro quem me passou essa informação de ter usado. O Borja, ele consegue, no mesmo minuto, dar razão. Alguém no nosso palestra.com.br. Para as duas pessoas. A quem eu critica e quem eu elogio, ele consegue dar razão ao mesmo tempo. Eu noto um pouco de antipatia com o cara. Não é antipatia. Ele pode... Você não Calma, deixa eu falar. Não deixo, é pelo que acontece em campo. Deixa eu falar. É grossíssimo. Primeiro, o Footstats é sensacional. Só que é frio. Não é a verdade absoluta, é a interpretação de números. A de texto está muito difícil no Brasil. É impossível. A de números é melhor. Certo? É impossível. Então, eu acho o seguinte, ó. O Borja, o ano passado, o Borja, ele foi... Ficou muito mal. Destruído. Olha o termo que eu estou usando. Isso destruiu. Justamente. Calma. Destruído por... Pô, mas você não vai deixar eu falar ou não? Deixa, você é contra o jogador, deixa eu falar, então. Ei, é debate isso aqui. Se você quiser não debater, vai nos outros programas aí que é chato pra eu não ia repetir. É debate. Eu não ia repetir o Pigmeu. Fica na... Respeita os pigmeus. Eu não ia repetir, só isso. Agora, respeita os pigmeus. O Borja... Não, a cicatriz me deu muito mais força pra te aguentar. Ei, fala que bate Chico, bate Francisco. Só isso. É o Mauro que fala isso. O Borja, o ano passado, foi... Peraí, você é a cereja do bolo do programa. Destruído pelo Eduardo Batista. Por mim? Destruído pelo Borja... Pelo Cuca, perdão. Destruído pelo Cuca, destruído pelo Eduardo Batista e destruído por parte da torcida. O cara não se sentiu bem. O Valentim começou a recuperar ele foi muito criticado pelo preço que ele custou, não pela bola que ele estava jogando. Esse é o problema, ele carrega isso. Só isso. O jogador mais caro da história do clube. E tem um motivo, ele arregaçou, ele arrebentou com a Libertadores. O que ele fez foi um absurdo. Gol de todos quanto que é jeito. Quando você compra um jogador que tá voando lá no ápice, o Palmeiras contratou, o Palmeiras fez o maior investimento da sua história no jogador por causa de 2 fases de uma Libertadores. Foi uma aposta muito alta. Foi uma aposta muito arriscada. Por causa de 4 jogos, o Palmeiras pagou mais caro na história para o jogador. Então é uma aposta muito alta. Ele vai carregar isso pra sempre. Não tem jeito de escapar disso, não dá. O Leandro Damião dos Santos. Pagaram para ele, não para dele. É o Leandro Damião dos Santos. Uma coisa. Ô Xandão, você falou que você está se baseando no comentário nos números do Borja, é isso? Não, cara, eu acho que a interpretação, por exemplo, o número frio, o Borja está melhor que o Cristiano Ronaldo. Certo. Ponto. Em finalizações no papel. Aí tu pega o Neste. Eu quero saber de números, e você? Você gosta muito de números. O Alex trouxe a brincadeira interessante. Cristiano Ronaldo ao lado de Borja. Isso não cabe nem na mesma página. Tu pede para eu interpretar e tu não deixa eu terminar. Aliás, no número, o Borja tem um rendimento melhor. Ponto. Na carreira, um é 5 vezes melhor do mundo, o outro tá aí. E só uma coisa também que é interessante também, aí falando mais do Cristiano do que do Borja, o Cristiano, ele tá cada vez fazendo mais gols num toque só, que é uma característica do Borja e de centroavante. Tá virando centroavante. Aliás, o Real Madrid tem uma coisa impressionante. O Hugo Sanches, um dos maiores artilheiros da história, baita jogador, mexicano nos anos 80, começo dos anos 90. O Mário foi melhor. No campeonato foi muito melhor, mas era um ótimo atacante. Tanto é que ele fez 38 gols na temporada na Espanha, na época era um número estratosférico, pelo que era futebol na Espanha e no mundo. Era um gol, exatamente, um gol por jogo. Férico. Todos os 38 gols que o Hugo Sanches fez na temporada 89 e 90 no Real Madrid foram um chute só, um toque só na bola e fez o gol. É que de repente aconteceu o Cristiano está cada vez mais próximo do gol, como centroavante, é uma finalização só. O Borja, se ele der meia, é melhor, porque uma já é complicado. Então, por característica. Quem era sempre o número de gols do Prato. Quando ele tenta dominar e jogar, ele piora. Sim, é melhor tentar. Na terça com a Aliança Lima, ele fez um gol que o goleiro deu de presente pra ele. Sim. O tal do Preto. Preto bom que conhece é outro, não é isso aí que tava no gol, não. Isso. E depois, no lance seguinte, tem uma bola que vem de cabeça, ele e o gol, ele não consegue cabecear. Que ele passa impressionante, pela bola. Ele vai de 8 a 80. Melhores. Acabamos de ver o golaço que ele fez em Barranquilha. Maravilhoso. O Cristiano Ronaldo perdeu 2 gols e fez aquela pintura depois. Acontece. O Cristiano deu um chute
Eu ia falar de Borja, que é uma maldade, mas no finalzinho do jogo ele deu uma isolada a bola lá pra... Sentimento borgiano aqui. Decide o título domingo. 1-0 gol dele. Aliás, vai ser o artilheiro. Mentalizei. Já é o artilheiro. Artilheiro, Aliás, um atenção. dos artilheiros com o menor número de gols da história do Paulistão Pra quem também. gosta de números, O primeiro o gringo Mauro... da história é ser artilheiro do Paulistão. Então, o Mauro acabou de dizer aí. Se o Borja não fizer um gol, no próximo domingo ele será o artilheiro. É verdade, o Mauro tem razão. Com 7 gols na história do Paulista. Em quantos jogos? Com menos. Em quantos jogos? Não, mas até número de gols. Opa, atenção. O número, mas tem que ver quantos jogos ele disputou. Mas é a média, assim inclusive. é pouco. A média. Ainda assim é Quantos jogos vão ser? 12? Eu acho que é um pouco mais. 14, 16, Não. 18. Sim, dos jogos que ele jogou, acho que ele não jogou Não, mas são 18 no campeonato, Mauro. Aí... Não. Aí não. Seleção legal que ele jogou, né? Não. Ô, Pipa, o que você tá fazendo? No campeonato. Pode bater nele. Xarope, cara. Não. Amarelo por burrice. Tem que ter Tava falando da média dos gols do Jailson, agora por jogo. O cérebro é do tamanho do Valentim. A bocosice tem limite. Amarelinho merecido. Aceite com humildade. Aceite com humildade o amarelinho. Bocosão. Eu continuo dizendo que o Borja é um mico. Até os Big meus se revoltaram com isso. Inclusive os Scarface também. Ó, eu quero fazer aqui um... Mauro, você gosta disso aqui? Um exercício pra gente falar qual é o ataque ideal do Palmeiras. A de glúteo, brother. Pra domingo. O ataque ideal pra domingo. Ai, meu Deus do céu. Qual deve ser o trio de ataque ideal do Palmeiras? Mauro, você primeiro, vai. Para domingo, Dudu, Borja e guardaria o Keno para o segundo tempo, embora venha jogando muito bem. Depende da situação de como tiver o William, mas a princípio vamos manter essa estrutura. Dudu pela direita, como ter jogado bem, Borja no comando de ataque e o William, mas assim, no primeiro minuto já se eu fosse o Roger, eu chegaria no Keno e falaria Keno, aquece. Pra você, Prétio, quem deve ser o trio de ataque do Palmeiras? Tu és testemunha, que eu até escrevi sobre isso, eu tiraria o Dudu há 15 dias. 15 dias atrás eu tiraria o Dudu. Achei que ele não estava jogando nada. Eu e o Ricardo, a gente falou sobre isso. Agora, o Dudu jogou bem contra o Corinthians em Itaquera e jogou bem contra o Aliança de Lima. Também. Então hoje eu não tiraria. Então eu escalaria essa equipe que está atuando. Essa que o Mauro falou. Dudu, Borja e William. É, a do Roger, essa mesmo. Você também, Ricardinho? Não, apesar de ser o goleador do campeonato, eu gosto de ver futebol. Gosto de quem trata bem a bola. Dudu, William e Keno. Você tira o artilheiro do Tiro, ué. O time é meu, caçamba. Pra você, Murilo. Eu vou ficar com o Mauro também. Eu vou manter o William no time. Por que com o Mauro e não com o Prétio, sendo que os dois falaram o mesmo ataque? É uma certa antipatia com as minhas teses, né? Jamais. Sou um grande admirador do seu trabalho, Alexandre. Começou com saquismo. Pra vocês, Pímpolo. Por que você não tira o Jailson também como melhor goleiro? Você tá tirando o melhor atacante? Vai, Eu sou fã do William, hein? Custo-benefício, ó, nota 10. Só que... Não, joga. William, Dudu, jogador de decisão, joga muito, acho que joga demais. E... Borja, artilheiro não pode sair do time. O cara artilheiro do campeonato vai tirar. Só na cabeça desse xarope aqui. Eu vou assim, em meio a lágrimas... Você vai se render. Eu vou escalar Dudu e William pelos lados. Quem é o centroavante, Alex? Deixa eu ver, centroavante. Nossa, isso é ruim. Fecha a câmera um pouquinho mais, pode fechar? Um pouquinho. Dudu de um lado. Direita. William do outro. Esperaria tudo de você, menos isso. Fecha nos olhos azuis dele. Não precisa falar porra, fala Miguel. Se entrega. A casa pra domingo. Pra domingo. Especificamente Edu Dracena. Miguel. A casa de Miguel. Não, eu vou te cumprimentar agora. Vou te cumprimentar agora, viu? Porque a tese não sobrepõe o fato, ao contrário do oportunista de plantão. Porque o oportunista de plantão, ele levantou os números do Jailson para defender o goleiro. E defenestra os números do Borja. Deu para criticar, viu para confirmar a tese dele. E usa a matemática dele. Não importa o número de votos que ele faz. A matemática é minha, os números são meus e vocês vão tudo pra casa do Pigmeu. Assim, a casa do Miguel. Olha aqui, ó, presta atenção, gente, presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção, olha aqui, eu te mostro depois do programa. Agora é o seguinte, nós vamos falar um pouquinho de Libertadores, porque ontem o Grêmio conseguiu uma bela vitória. Tá certo que foi contra o Monagas, né? O poderoso Monagas. Igual o Palmeiras com o tal do Lima, que é outra porcaria. 4-0 no Monagas. Vamos ver os gols do Grêmio. O Prétio vai narrar os gols. Narra o gol, Prétio. O primeiro gol já é o de cabeça, cruzamento do Cortez. Segundo gol, chute do Maicon, o goleiro defende, o Everton faz. Todo no segundo tempo. O terceiro gol do Luan, domina e bate. Bola e o quarto gol, Cícero de cabeça na falha do goleiro. Ó.
Cruzamento, o que você acha do Cícero, Ricardinho? Cícero, olha o goleirão. Atenção, primeiro tempo horroroso. Segundo tempo, o Grêmio botou a bola debaixo do braço, né? Vamos ganhar e ganhou. Olha aqui, e depois do jogo, o Renato Gaúcho, claro, como sempre, deu sua entrevista coletiva. Muito boa. Aí, poxa, né? Todo mundo esperava aí o Grêmio, Libertadores. As perguntas são feitas. E o Gaúchão, tá resolvido, não tá, não sei o quê, 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 não sei o quê. Mas e esse papo de Flamengo, Renato Gaúcho? Olha a resposta do Renato quando ele foi perguntado a respeito da possibilidade de ter ouvido ou de ouvir ainda algum tipo de sondagem do Flamengo que está sem técnico. Olha o que ele falou. Sobre o Flamengo eu não quero falar nada, não. Eu acho que todo mundo, todo dia, e eu respeito, fala, escreve, comenta, falam tanta coisa e na verdade eles não estão sabendo da história. Então, sobre o Flamengo, não estou nem um pouco preocupado. Estou preocupado com o meu grupo, sim. Eu sou funcionário do Grêmio. Nós tivemos os primeiros 90 minutos do domingo contra o Brasil. Hoje era um jogo muito importante pela Libertadores. Outro dia mesmo eu conversei algumas coisas com o presidente sobre isso, sobre esse assunto. E a minha cabeça, volta a repetir, está totalmente voltado para o nosso jogo de domingo. Domingo, se vocês me perguntarem, fizerem a mesma pergunta, talvez eu possa ter uma resposta diferente para vocês. Mas hoje a minha cabeça está totalmente voltada para a decisão de domingo. Que isso, ou seja, não está totalmente focado em domingo. Renato Portaluppi. Qual é a resposta que ele pode dar diferente domingo? Renato Portaluppi é o cara que mais sabe se valorizar no futebol brasileiro como treinador. A chance do Renato deixar o Grêmio, eu diria hoje 1%. E olha lá, hein? Sério. Hoje, 1%. E qual seria esse 1%? Esse 1% seria o seguinte aqui, ó. Vou voltar a morar no Rio, né? Onde eu gosto de viver, gosto de me divertir amigo do Mauro Betti. Ponto. Agora, o presidente Romildo Bolzan deu entrevista ontem, deixando bem claro que não passa pela cabeça dos dirigentes, pelo que eles sabem e conhecem do que o Renato pensa, que o Renato deixará o Grêmio neste momento. E também, no caso de uma proposta financeira maior, que isso é bem provável que aconteça, né, o Grêmio vai aumentar, não o salário, vai aumentar a questão de bônus por conquistas e vitórias. Então, até isso já está, né, numa página 2, no caso de uma conversa. Se o Renato, tá bom, Renato, tá aqui então, isso aqui a mais para ti. Mas eu duvido. Eu não ponho a mão no fogo por nenhum treinador, mas agora eu vou falar. Mas eu duvido que o Renato saia do Grêmio nesse momento. Eu também acho. Mas ouvindo... Ele está em São Paulo. Mas ele não pode falar isso, tá? Ouvindo a resposta dele, se eu fosse torcedor do Grêmio, eu ia ficar muito pé da vida com ele. Mas é uma valorização, cara. Eu ia ficar muito pé da vida. Isso é o cara saber se valorizar, mas o futebol não é só financeiro, ele é um ídolo histórico lá no Grêmio. Ele tem que pensar nisso. Tem essa história lá que ele não pode rasgar. A resposta que ele deu, ele dá o direito do torcedor de ficar magoado com ele, de ficar entristecido com ele. Porque ele deixa claro aí que no próximo domingo a resposta pode mudar, ele pode mudar de opinião. O torcedor do Grêmio não ia gostar não, cara, da resposta. Qual é a resposta? Pode ser no domingo? Nós somos campeões, eu tô fechado pra gente ganhar o bi da Libertadores. Pode ser isso. Ele podia falar isso antes, né, falar agora assim, ó, Flamengo, joguei lá, adoro o Flamengo, meu momento é aqui no Grêmio, obrigado por você. Eu não ponho a mão no fogo, eu não ponho por nenhum treinador e jogador de futebol. Até porque ele sabe que daqui a 3 derrotas eles demitem o cara. Eu não ponho, eu tô falando de um sentimento de um cara que conhece o Grêmio. Conhece o presidente Romildo Bolzan, que hoje é um dirigente afirmado no mercado brasileiro. O cara se preparou para ser presidente, passou um ano difícil e agora é um presidente de fato, vencedor. O Grêmio hoje, se o Grêmio perder o Renato, vai ser uma derrota fragorosa. Ponto. Uma derrota nacional. Mas eu acho que o Renato não vai sair neste momento. Talvez no fim do ano, para janeiro de 2019. Ele podia ter saído no final do ano passado. Final do ano passado. Para mim, eu acho que o Renato não vai sair, vai continuar no Grêmio, até por ser o Grêmio. Né? Digamos se ele tivesse em outro clube, tivesse a proposta do Flamengo, porque assim, o carinho que ele tem pelo Flamengo é enorme. Ele só pede pro do Grêmio, que ele é aliás, na história, não só no futebol brasileiro e sul-americano, né? Só no futebol mundial, talvez 5 jogadores, 5 pessoas físicas tenham a história do Renato como atleta, craque que foi, ídolo que foi, é treinador ídolo também, craque vencedor, tricampeão da América e só, por exemplo, o Real Madrid por 1-0. E então, tem a vontade dele também de ser treinador da seleção brasileira. Tá bem. Então ele, pra mim, ele fica. Então, nesse atual continuar no Grêmio. Ô Murilo Borges, nesse atual cenário, a gente tá vendo escrito ali, ó, Renato Gaúcho, Cuca e o Barbieri, que é o atual que tá ali quebrando um galho por enquanto, mas dizem que poderia ganhar uma chance também, até porque o Flamengo tem um histórico disso. Qual nome desses, ou algum outro, se encaixaria melhor no Flamengo hoje?
Essa é a discussão do momento, que o Flamengo também não sabe, me parece. Senão já teriam entre os três, Renato Gaúcho, Cuca e Barbieri. O Maurício Barbieri, eu falei com ele ontem. Ou outro, Maurício. Pediu uma entrevista, Alex, com o Barbieri, até para nós aqui. Pediu uma entrevista. Não é que ele tenha negado. O Flamengo não está o autorizando a dar entrevista. Maurício Barbieri, que é um cara que trabalhou no Red Bull, hoje é um auxiliar fixo, é um funcionário. Ganhou asas, né, agora? É o funcionário do Flamengo. Nesses três nomes aí, eu tiraria o Renato. O Renato. O Cuca tá toda hora, veja bem, olha só, não sei. Depois da Copa. Eu manteria o Barbieri. Nesse momento. Esses três, sim. Porque o Cuca não vai aceitar nada antes da Copa. É o caso de esperar. O Renato, essa questão que vamos ter a notícia que o Prédio praticamente já definiu e é por aí mesmo. Está aqui em São Paulo gravando um comercial. Hoje até, ele estava no aeroporto, será que ele está indo para o Rio acertar? Não, ele veio com tudo acertado e agendado, ele está aqui em São Paulo gravando um comercial. Eu ficaria nesse momento com o Barbieri. Mas tem Libertadores, claro, tem, não é uma Libertadores fácil e tal, mas é aquela coisa, será que você coloca outro que era para ser interino, uma virou efetiva, agora não é mais nenhuma coisa nem outra que o Carpegiani? Vai ficar trocando toda hora. Eu ficaria, até porque você tem, no momento, que outro nome teria disponível? Adilson Batista é ruim? Não. Adilson Batista é ruim? Espera a decisão de São Paulo no próximo domingo. O Palmeiras confirmando o título. Segunda de manhã. Faz uma proposta ao Fábio Carilli e tente levá-lo ao Flamengo. Tente levá-lo ao Flamengo. É brincadeira. Não, eu vou te explicar por quê. Eu vou de tantas. Calma, gente. Eu vou explicar por quê. Todo dia, a informação que eu tenho dentro do Corinthians é que o Fábio Carilli e o André Sanches estão cada vez mais distantes. Desgastados. Se isso é possível. O Fábio Carilli é um nome hoje que, se fizer uma boa proposta, depois do Palmeiras. Peraí. Você vai ao Flamengo dirigir um time que também está em Libertadores da América. Segunda-feira, Bandeira, pega o telefone e liga pro Carilli. Ele pode ser a salvação. Seria um erro com o Carilli não sai do Corinthians. Não sei, por ele. Mas agora, do outro lado, por aquilo que a gente sabe do Andrés, normalmente já não sabe nada do Andrés, eu acho que não vou dizer que agora, domingo, ou sei lá quando, é mais fácil o Carilli ser demitido do Corinthians do que o Carilli ser demitido do Corinthians. Seria um erro gigantesco. Sem dúvida, e até isso o Andrés não faria. Relacionamento, amigo, quando não tá bom... Olha aqui, ainda sobre o Flamengo, o zagueiro Juan, experientíssimo Juan, que surpreende a todos pelo seu vigor físico Juan. Ainda, um grande jogador, um dos maiores zagueiros que eu vi jogar. O Juan, para mim, grande zagueiro, grande nome do futebol brasileiro. Só que agora ele vem à frente, né, representando o grupo, para responder se houve de fato a iniciativa dos jogadores do Flamengo em pedir a reunião para tentar reivindicar algum tipo de explicação por parte do vice-presidente Lomba, pelo em xeque, inclusive, a vontade dos jogadores que correram menos, né, tentando colocar ali uma questão complicada também para os jogadores. Aquela declaração que derrubou o Rodrigo Caetano, que vai estar no ar com o André Henning nessa sexta-feira, falando de tudo isso e muito mais. Vamos ver o que o Juan falou sobre essa possível reunião que o elenco do Flamengo pediu. Em momento nenhum, né, nós jogadores reclamamos com a diretoria ou com o Ricardo das declarações dele, das críticas que ele fez ao time naquela noite, né, na noite do Fluminense também. A gente, diferente do que pensam, a gente não reclamou disso, a gente não pediu uma reunião, né, a reunião partiu dele. Ele tem todo o direito, né, como vice-presidente de futebol, de fazer críticas ao time, né, mas que a gente não concordou no sentido daquela coisa de o time correu menos. Até porque hoje nós somos monitorados com GPS, né, diariamente, né, e coincidência ou não, esses dois jogos que ele citou, a gente correu mais do que, assim, do jogo do Emelec, que foi um jogo, talvez desse ano, que seja um exemplo do Flamengo que todo mundo pede, né. É até interessante, de novo, aquela questão contra dados, há argumentos sim, né, de intensidade. O time que mais correu a Copa de 2010, eu nunca lembro quem foi 2014, mas o que mais correu foi a Nova Zelândia. Que até não perdeu para a Nova Zelândia, foi até ótimo. 3 empates. Mas enfim, correr não necessariamente. Mas o que está falando o Rô tem total razão. Faltou com a razão no caso, Lomba. Aliás, eu faltei também. Aliás, eu estou com esse óculos e estou mudando. Provavelmente vou ter que operar o outro olho por causa daquela latinha que eu achei que era uma latinha do Antártica e não, era do Carabao dele. Então peço, por isso, perdão, Lomba. Acho legal quando um dirigente veste a camisa literalmente como ele estava vestido, mas até nesse momento de raiva, é bom contar até 7.426
3,4 para evitar esse tipo de arroubo, para evitar o desgaste que ele teve, ou, em vez de falar aquilo, faz o que ele fez no dia seguinte. Se é para derrubar a casa inteira, derrube. Mas não avisa que vai derrubar, cria um clima ruim, e muito legal que tem a serenidade, toda a história maravilhosa e o caráter do Juan. Mas o time arrumar as coisas. O time correu errado, é isso. Correu bastante, mas correu errado. Há uma guerra hoje entre o chamado executivo versus o amador. O que é o amador? O amador é o Ricardo Lomba, é o vice de futebol que participa do grupo Soflá, que tem lá 5 mil sócios, que torce, que paga ingresso, né, que chora com as derrotas. E há o executivo, que é o cara que trabalha no CT, que dá expediente todo dia, que contrata. Que era o Rodrigo, é isso? Que era o Rodrigo Caetano. E esse cara, ele é cobrado por resultados. Um é cobrado por emoção, o outro por resultados. Só que o Lomba não recebe o salário que o executivo recebe. E aí começa a bronca, começa a briga. Nunca vai funcionar no Brasil. Enquanto tiver o amador versus o executivo nos grandes clubes, com 300 conselheiros cornetando o executivo, esse cara ganha muito. Mas o cara não entra em campo. Sim. Ele tem que ser cobrado pelas contratações que ele faz e pelo rendimento, pelo resultado do time. Aí eu concordo. Sim. Então, o que o Lomba fez, eu já vi outros fazerem também. Os caras não gostam do que o executivo está fazendo, eles vêm para o microfone para enfraquecer o cara. Você sabe quem foi pior? Mas na realidade o Lomba gostaria do salário do Rodrigo Caetano. Pior que o Lomba, cara, foi o presidente do Flamengo, o Bandeira, quando veio anunciar a saída do Rodrigo Caetano. Sim. Cara, grande profissional, ajudou o Flamengo, é o melhor que tem no mercado. Então tá fica mantido. com o cara, pô. Uma ódio, né? Pô, se o cara é ótimo, se o cara é bom... Cara, escutar esse tipo de coisa, quando você vai dispensar alguém, é melhor não falar nada. Pô, você é bom... O cara fica chateado também, né? Claro, pô, se eu sou bom, tá perdendo me emprego. deixa aqui, pô. Agora, ó, o Rodrigo Caetano fez um grande trabalho, obrigado. Não, ele é bom. Se ele é bom, e ele é bom, deixa o cara aí. Quem que mandou embora? Esse tal de Bandeira aí... resposta pra galera. Então, esse tal de Bandeira aí, ele pode saber muito negócio de financeiro. Agora, sabe muito agora nisso aqui, ó, desculpa, aqui, ó, como diz o Pretzel, isso aqui não é amigo disso aqui, não. Mas negócio de fazer futebol não é aquele, não. Ele irmão. contrata quem sabe que não foi necessariamente não tão feliz. Eu acho que o Rodrigo Caetano é um dos melhores executivos de futebol. Aliás, o presidente do... Que erra como todos. Como qualquer um erra, gente. A gente erra. Não contratou tão mal. Olha os jogadores que o Flamengo tem. Cara, o elenco que o Flamengo tem, a maioria dos times consegue. Talvez a defesa você possa discutir, cara, mas os dois laterais direitos. Eu tô dizendo montagem. Como é que você manda embora? O cara é bom, então fica com o cara, velho. Não, mas aí o Rodrigo Caetano foi mandado embora. Então, mas não fala, ó, obrigado ao Rodrigo Caetano. Não, pô, ele é um grande profissional, o melhor que tem. Tá aqui, então continua com o cara, só isso. O que aconteceu foi aquela coisa, quando você quer acabar o relacionamento, eu primeiro preciso me amar pra poder te amar. Desculpa, isso é melhor nem ter relacionamento, né? Primeiro eu preciso te amar pra depois te amar. É melhor nem ter relacionamento, é bom ser solteiro aqui, ó. Tem hora que é melhor você não falar nada. Antigamente, a gente esperava o vice de futebol, o cara chegava... Época, né? Te lembra? O cara chegava às 5 da tarde no clube pra dar entrevista. Ele trabalhava no escritório dele, chegava às 5 da tarde no clube, viu para e ainda não sabia nem o que tinha acontecido. E perguntava. Ele chegava no campo. Como é que foi o treino? Final do treino e perguntava: e aí, alguma novidade? Aí, aconteceu alguma coisa? E a gente informava e entrevistava, porque era importante. O cara tinha função. Hoje não tem mais. Hoje o vice de futebol amador, ele é um puxador de tapete do executivo. É o que eu penso. É o que eu penso. Não, mas em muitos casos o Pretzel tem razão. É o que eu penso. É isso mesmo. Bom, é o seguinte, daqui a pouquinho a gente volta com a parte final do Mais 90. O Santos entra em campo hoje pela Libertadores, pega o Estudiantes. A gente vai falar a respeito disso. Tem palpite da galera também. E tem mais mensagem, tem mais debate. Segura aí, porque o Mais 90 volta daqui a pouquinho. Segura. Até já. Não queria, nenhum dos dois apita. Nenhum dos dois apita. Não tem veto, Pretzel. Olha aqui, arquibancada virtual. Você passou o programa inteiro mandando mensagem no Twitter com a hashtag Mais 90. Agora a sua foto de perfil pode aparecer na bancada virtual. Olha aí, ó. Quintino, avisa quem tá aí. Nunca pessoa sabe todas. O Petri aqui, ó. A doutora ali, ó. Petri aqui no meio, aqui, ó. Antônio Petri tá aqui com a gente. Grande Petriccioni. A Paula tá ali. Saudades. Teve aqui outro dia, Mauro, você não veio. Torcedor do Santos lá. Maravilhoso, cara. Olha o Bruno Henrique. Muitos torcedores novos. Muita gente nova. Aliás, eu escutei agora um hashtag pronto, falei do Ademir Quintino. Vamos falar do Santos, porque o Santos entra em campo hoje, vai lá na Argentina, ou já está na Argentina, para encarar o Estudiantes de La Plata. Não é em La Plata o jogo, tá? O Estudiantes de La Plata, isso, mas o jogo não é em La Plata. O jogo vai ser em Quilmes, porque o estádio do Independente está passando por uma reforma e, além disso, vai ter show. Só que é pertinho, né? De La Plata a Quilmes, apenas 30 quilômetros. Muito bem. E o Santos vai pegar o Estudiantes.
Está em 10º no Campeonato Argentino. Está em 10º, mas isso às vezes não quer dizer muita coisa em relação à Libertadores. Tem uma dúvida, tem 4 pontos. Champions League também é diferente. Qual que é a dúvida do Santos? O Santos tem uma dúvida no meio-campo, né? Se joga o Renatinho ou se joga o Léo Cittadini. Já tá legal? Voltou, viajou, a tendência a jogar o Renatinho, então é Vanderlei, Vitor Ferraz, ó. Daniel Guedes. Que é Renato. Renato? Não, Renatinho, para com isso aí, eu não entrei na tua ainda. Vanderlei. É o Renato desde 2000, ele é Renatinho, virou Renato. Desculpa, Mauro, você perdeu autógrafo pra ele hoje, ele escreve Renatinho. Então tem que chamar ele Renatinho. Desculpa, o nome dele é Renato. Tá, só que ele escreve Renatinho, você não vai mudar nada. Vai acabar o programa e vocês... Posso falar a escalação? Você escalar o Renato no lugar do Vanderlei no Renatinho. gol, o Daniel Guedes na direita, o Dodô na esquerda. Os dois zagueiros do Santos eram dúvida, mas vão jogar. O Lucas Veríssimo e o David Braz. O meio-campo com o Alisson. Aí vem a dúvida: Renatinho ou Léo Cittadini. E o Giamota confirmado. Na frente vai de 3 atacantes, né? Sacha como referência. Lá com o 3. Rodrigo de um lado. E do outro lado o Arthur Gomes. Lembrando que o Gabriel Barbosa não joga, porque foi expulso de forma ridícula, infantil e imbecil contra o Nacional. Terça-feira, Garcilaso e Nacional se enfrentaram no Peru, 0-0. Bom resultado, né? Garcilaso foi para 4 pontos em 3 jogos. O Nacional tem 2 pontos em 3 jogos. O Estudiantes tem 4 em 2 jogos. E o Santos tem 3 em 2 jogos. O empate é bom. É bom, mas se o Santos ganhar hoje, assume a liderança, cara. Olha só. Mas você sabe por que o empate é bom, Pretzel? Porque daqui a 2 ou 3 semanas, acho que só em maio agora. Não sei, agora me fugiu. 1º de maio o jogo, né? O Santos recebe na Vila, na Vila, não no Pacaembu, o Estudiantes. Então, empate e uma vitória. Se eu não estou enganado, dia 1º de maio, feriado, uma terça-feira. Desculpa, eu sei que é uma terça, mas não sei se é 9h30 na Vila Belmiro. E com relação ao camisa 10, né, que o Santos tanto procurou, o argentino que joga lá no México, um abraço. Tentou de novo, não deu certo. O Santos tinha acertado, procurado o Carlos Henrique, acabou indo para o Paraná Clube. O Santos não consegue. Caio Henrique, obrigado. O Santos não consegue hoje. Ô Mauro, o Santos não consegue hoje no mercado, com todo o respeito, ganhar do Paraná Clube numa contratação. Aí é difícil. Mas também é tudo isso para chegar para resolver o problema? Não sei, mas o cara tem que escolher o Santos. Pronto. Eu também acho, né? Desculpem. Mas a pedida pro Santos é 2x. Pro Paraná é... Mas aí, 2x, o X... Ele foi formado na base do Santos, aí ele tem que dizer o seguinte: eu vou pelo mesmo preço no Santos que no Paraná. Não é assim, Ricardo. Claro que apesar que no Paraná... Pode ser titular lá no Paraná jogando no Série A. Mas no Paraná pesou muito também o treinador, porque ele... Com o Micali foi, durante muito tempo, convocado, camisa 10 do Micali, na base da seleção brasileira. Eu quero ver qual que está sendo a opinião da galera do Sport Bet para esse jogo. O Estudiantes está como favorito, em 39% contra 33% do empate e 28% do Santos. Acho boa a cotação. Vamos ver como é que tá isso aí. Porque agora a mesa, como diz o Mauro Betti, do mais 90... Meu ídolo, acertei Palmeiras e Aliança. Deixa eu ver 2x0. Você e o Mauro. Você e o Mauro. Os dois acertaram... Eu só não acertei porque o árbitro meteu a mão no Palmeiras. Não marcou um pênalti pro Palmeiras no final do jogo, foi escandaloso. Foi mesmo. Mas podia perder o pênalti. Alexandre Pretzel, quanto é que vai ser Estudiantes de La Plata e Santos? 1x0. Pra quem? Estudiantes. 1x0 por Estudiantes. Ricardo Martins. É um pro time da casa e um pro time visitante. 1x1. O Léo que me mandou o palpite. Mauro Betti. Acompanha o relator também, 1x1. E a mesa? A mesa, deixa eu ver, mesa? 0x0. 1x1. Foi meio essa. Adoro Foi o que, Beto? Eu comprei lá no Shopping Frecareca. Mauro, a mesa falou, Mauro. 182 fui eu. E o alemão. Sou tudo filho de Berzot. Fizeram aqui a paródia. 2x1 Estudiantes. 2x1 Estudiantes. Filho de quem? Berzot. Enzo Berzot. Quem seria? Treinador italiano falecido. Obrigado, Preto. Murilo Borges. Quanto é que vai ser Estudiantes e Santos? Você não é Murilo O Borges? Santos vai vencer 1x0, gol do Rodrigo. Você fez aquele filme 300? Olha o palpite, hein? Poderia, né? Não. Você quer ver o Abdômen? Representante do Ademir. Não, é com pipa. Peraí. Estudiantes 2. Vou botar aqui 2. Santos 2. Tá bom, 2x2, tá bom. É um bom resultado do Peixe. E do Ademir Quintino, tem um palpite dele? 5x0 pro Santos, ele mandou aqui. Ele mandou. Acabou! Terminou mais 90. Acabou! Logo mais à noite tem mais 90 rodada. 11h45 da noite. Está